Meus queridos, a pureza, para homens e para mulheres isso, hein? A pureza é pré-requisito necessário para ter uma vida espiritual que nos faça crescer. Se você não está sendo bastante, assim, preciso, caprichoso nos detalhes com a pureza, você não vai crescer espiritualmente nunca. Você pode até nem cair contra a castidade, mas vai ficar enterrado e parado no mesmo lugar até a sua morte. Não vai crescer espiritualmente. Se nós queremos o crescimento espiritual, é necessário ser bastante atento na pureza. Por quê? Porque quando o olhar se abre para a impureza, o olhar do corpo, o olhar da imaginação, se fecha o olhar da alma para Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E isso não vale somente para a vida eterna, lá a visão face a face do céu, isso vale também para a visão aqui desta terra, a visão da fé. Crescer espiritualmente é crescer na fé, e você não vai ver Deus na fé, sua fé não vai crescer, você não vai espiritualmente se tornar mais próximo de Deus, se você não caprichar na pureza do olhar. Vejam, muitos homens, mas isso vale para as mulheres também, muitos homens querem ser castos. Muitos, que eu digo aqui, os que estão aqui pelo menos, né? Lá fora não sei, no mundo, não estou fazendo estatística lá do mundo, estou fazendo estatística aqui, dentro da igreja. Muitos querem ser castos e conseguem até um certo grau de castidade, ou seja, não pecando mortalmente, não cometem adultério, não traem as suas esposas, não veem pornografia, não se masturbam e assim por diante. Mas a gente nota que alguns não querem pecar mortalmente, mas não cultivam a pureza do jeito que deveriam, e por isso não progridem espiritualmente. Ou seja, um homem casado ou solteiro que seja, que olha uma mulher bonita, ele não está olhando na parte sexual, ele está olhando o geral, a beleza do rosto, a beleza geral da elegância, etc. E até aí, veja, não parece que haja nada de desonesto, pelo menos não tem aqui matéria grave para uma confissão. Só que acontece que continua viciado num olhar carnal. Ou seja, existe ali uma pequena compensação, um pequeno gosto de ficar olhando. Não está pensando em sexo, não está pensando em nada impuro, mas há um gosto de não guardar o olhar, há um gosto de aquele prazer difuso assim, de uma bela visão. Pergunto: isso é pecado mortal? Resposta: não. Mas acontece que, dependendo da história do sujeito, aqui que está, se fosse um santo olhando
a beleza de uma pessoa e louvando a Deus e se unindo mais a Deus, seria uma maravilha. Mas o problema é que, miseravelmente, a maioria das pessoas não alcançaram a santidade. Então o que acontece? Esse tipo de olhar carnal fica ainda emperrando o progresso espiritual. Por quê? Porque embora você não esteja pecando, você está estimulando o seu cérebro e prendendo o seu cérebro, e quando você vai rezar, não decola. Porque veja, em que consiste a oração? Deixa eu explicar para você entender do que é que eu estou falando, que talvez uma parte das pessoas não está nem entendendo o que é que eu estou falando. O que é que esse padre está falando? É o seguinte: todo mundo que já rezou na vida sabe que existem 2 níveis de oração, por assim dizer. Pelo menos, né? Tem muito mais, mas estou aqui dizendo bem no básico do beabá. Você começa a rezar. Você está rezando, mas você vê que não está acontecendo nada. Você não está vendo as coisas a respeito das quais você está falando, que você está meditando. Muitas vezes você está lá, fica 1 hora na frente do sacrário, 1 hora fazendo meditação em casa, e você vê que você está fazendo força para se concentrar, remando, suando para rezar, mas você termina a oração e você vê que você não fez uma refeição espiritual, que aquilo não alimentou profundamente como poderia ter alimentado. Mas existem outros momentos em que você vai rezar e pá, decola. Você vê o amor de Cristo, o amor de Nossa Senhora, você vê os mistérios da fé de alguma forma, você sente que você conectou, que você plugou, que a coisa aconteceu de alguma forma, existe uma luz que você enxergou ali, e você sente uma refeição espiritual, você se sente alimentado, você se sente revigorado, você se sente refeito. Do primeiro tipo de oração você sai cansado, do segundo tipo de oração você sai revigorado. Acho que, descrevendo isso, a maioria das pessoas, os principiantes, já tiveram uma experiência, as 2 experiências. Ok? Por que é que não decola? Vejam, podemos fazer aqui uma lista interminável de coisas, mas uma das coisas importantíssimas, desprezadas hoje em dia, é que as pessoas têm o vício carnal de ficar com um olhar carnal e impuro, prazerosozinho sobre as coisas mundanas, especialmente questão de beleza física, de atração, de fascínio. A pessoa pode nem pecar, nem ser matéria de 9º mandamento, porque não pensou sexualmente, mas não quis a pureza. E o que acontece? O olho do cérebro está amarrado no mundo carnal, você está no cérebro, você vai rezar e só quem está lá é o seu cérebro debatendo. Você tem que aprender que existe um lugar dentro de você que não é o cérebro, e você tem que, o progresso espiritual é aprender esse lugar, qual é essa porta que muitas vezes está fechada e que você tem que aprender a abrir, para que, se Deus quiser falar, Ele fale. Aí é a liberdade de Deus.
Se Deus quiser dizer algo, Ele diga. Existe um lugar dentro de nós, mas esse lugar é o que nós chamamos de abrir o olho da alma. É aquilo que os mestres espirituais chamam de espírito. É um lugar dentro de você que você enxerga as coisas. Se você progride espiritualmente, você sabe onde ir na hora de rezar. Você sabe buscar aquele lugar dentro de você na hora de rezar. Mas você não vai encontrar esse lugar se você não caprichar na pureza. Essa coisa de ficar com piadinhas impuras, essa coisa de ficar com palavras de duplo sentido, sensual, aquela brincadeirinha que você não está falando imoralidade, mas todo mundo sabe que debaixo dos panos ali tem uma imoralidade e todo mundo ri. Onde você não está olhando pornografia, mas você está sim na caça de rostos bonitos, de corpos vestidos, mas bonitos para ficar contemplando na internet, contemplando na rua. Vejam, eu estou aqui supondo que essa pessoa não está pecando mortalmente porque não está indo no campo sexual. Infelizmente a maioria não tem essa sutileza, já chuta o balde, já vai para o campo sexual e já peca logo. Estou aqui supondo uma espécie de, não é raridade, mas um negócio que não é muito frequente. Mas eu estou supondo o quê? Um bom católico que já sabe viver em estado de graça. É isso que eu estou supondo. Essa pessoa muitas vezes está emperrada porque não está caprichando na pureza. São duas coisas nas quais nós temos que ser minuciosos: a pureza e a paciência. Se você não caprichar na pureza e na paciência, espiritualmente você não vai para lugar nenhum. Vejam, você pode ser salvo, mas ser santo aqui nesse mundo você não vai ser nunca. Crescer no nível de oração não vai crescer, vai ficar emperrado. Aí não venham me dizer: o Padre Paulo é moralista. Não, moralismo seria se eu estivesse dizendo: você vai para o inferno. Eu não estou dizendo isso. Porque olhou uma mulher e ficou fixando, sem pensar em sexo, ficou fixado naquela beleza. Você vai para o inferno por isso? Se você não entrou no campo sexual, não vai para o inferno por isso. O problema é o seguinte: aquele amor sobrenatural da caridade que inflama os corações e faz as pessoas serem santas, não vai crescer. Se é que você não vai apagar ele de vez, porque quem brinca com fogo um dia termina se queimando, e isso é brincar com fogo. Meus queridos, vamos pedir a Deus nosso Senhor uma pureza no olhar, seja o olhar físico, seja o olhar de nossas fantasias, para caprichar mesmo, detalhe assim minucioso, com sensibilidade, sem moralismos, sem ficar aqui vendo fantasmas, mas simplesmente sendo alimentados pelo exemplo dos santos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero ver Nossa Senhora no céu, eu quero ver a Deus no céu, e eu quero ver a Deus pela fé ainda aqui nessa terra.